Filipenses 2, verso 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, e mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Verso 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Verso 9: por isso, portanto, depende da sua tradução, entretanto, Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, dos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Pai, por estarmos diante da Sua palavra, por estarmos diante das Suas Escrituras, Senhor, e temos esse benefício, esse privilégio, essa dádiva, essa graça de podermos compartilhar do Evangelho. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Peço que venha guardá-los, peço que venha agora abrir a mente e o coração de cada um deles, e eles compreendam as Escrituras, em nome de Jesus, é o que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, a ênfase aqui, como eu disse, vai ser do verso 9 ao verso 11, mas eu quero construir com vocês aqui um pouco da introdução ou do início do texto desse que nós já acabamos de ler. O que nós estamos vendo aqui? Nós temos Paulo escrevendo uma carta destinada à igreja de Filipenses, uma igreja, inclusive, abençoada, uma igreja que Paulo tinha muita alegria por ela. E Paulo, aqui no texto, ele ainda continua falando que para completar essa alegria que ele já tinha, ou seja, para concluir essa alegria que já existia nele, ele dá algumas orientações a esses irmãos. Amém, irmão? Presta atenção aqui. Ele dá algumas orientações a esses irmãos. Então Paulo, ele inicia ali, verso 1 até o verso 8, falando sobre a questão da humildade da vida cristã. Aqui os filipenses estavam vivendo como comunidade de uma forma egoísta. A igreja estava sendo egoísta. Alguns irmãos não estavam se preocupando mais uns com os outros, eles estavam se preocupando apenas uns consigo mesmo. Então não havia aquela preocupação com o outro irmão, como que ele estava precisando de alguma coisa, como é que tinha sido a semana dele, se perdeu algum ente querido, se está sofrendo por algo. Era uma igreja que, ao mesmo tempo, Paulo se alegra por tudo que eles já tinham vivido, eles estavam falhando em alguns pontos, falhando em algumas coisas, e Paulo pontua isso. E Paulo vem pontuando, falando para aqueles irmãos que eles estavam sendo egoístas, ambiciosos, eles estavam sendo pessoas vaidosas. E as coisas que eles estavam fazendo tinham um motivo. E qual que era o motivo? Qual que era o propósito de eles estarem fazendo algo no reino de Deus? Era a própria ambição, era o reconhecimento, era que o seu nome fosse reconhecido, e não o nome de Jesus. Era buscar a aprovação, era buscar a aprovação do próximo, do seu irmão, ou fazer algo para ser bem visto. Então Paulo, ele vem aqui e exorta esses irmãos, e ele exorta com humildade. E para que eles pudessem compreender essa exortação na sua plenitude,
Paulo, ele usa uma pessoa como referência. E quem é essa pessoa? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja que estava passando por dificuldade no sentido de eles não mais se preocupavam uns com os outros, apenas consigo mesmo. Não é diferente, talvez, muito do que a gente vive hoje, essa nossa vida corrida. A gente tem, às vezes, se preocupado apenas conosco, apenas com a gente mesmo. A gente tem, às vezes, a igreja, na sua maioria, e a gente, às vezes, precisamos refletir sobre isso, a gente tem pensado apenas nos nossos problemas, já passo os meus problemas. Então, a gente, às vezes, não quer ouvir ninguém, a gente não quer ter comunhão com ninguém. E quando a gente faz alguma coisa, muitas vezes a gente faz para reconhecimento, a gente faz para que o nosso nome seja reconhecido. E não é assim, irmão. Viver como igreja, ser igreja, ela não se finaliza em nós, ela não se finaliza em nós mesmos, mas na pessoa de Cristo Jesus. Então tudo que a gente faz, diz as Escrituras, faça como se fosse para o Senhor. Se você trabalha, é para a glória de Deus. Se você trabalha, se você honra o teu patrão, por mais que ele seja difícil, Deus é glorificado nisso. Então dentro da igreja não muda, dentro da igreja isso também é uma realidade. Tudo que nós fazemos aqui, seja na parte do louvor, na parte da administração, ou qualquer ministério que aqui há, nós fazemos para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Amém? Amém. Só que essa igreja tinha dificuldade, perderam essa sensibilidade, perderam essa maturidade de fazer as coisas apenas voltado para si. Por isso que Paulo vai falar aqui no verso 4, olha, que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então aqui vai um ensinamento para nós, irmãos. Como igreja, nós precisamos sim se importar com o outro. Como igreja, nós precisamos sim olhar para a dor do outro. Amém. Como igreja, nós precisamos sim ter essa proximidade uns dos outros, porque é isso que vai fazer com que nós conheçamos o problema do outro, nós nos interessamos pelo problema do outro, e nós ajudamos o outro. Então o conselho do apóstolo é: pare de cuidar de si mesmo, comece também a cuidar dos outros. Porque, irmão, eu já até ministrei um pouco sobre isso em algum momento, no ano passado, eu não lembro. Falei sobre essa carga, falei muito sobre esse início, né? Essa questão de se preocupar mais uns com os outros. Mas a minha ênfase não é aqui, mas é só para que você entenda a introdução do que o apóstolo Paulo menciona Jesus. E aí agora, no verso 5, o apóstolo Paulo aponta para Jesus. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de quem, irmãos? A mesma de Cristo Jesus. Então agora o apóstolo Paulo começa a colocar Jesus como referência. Começa a dizer para aquela igreja: olha, vocês precisam olhar para Cristo, para o Senhor Jesus, porque Ele é o seu modelo, é a sua referência, a referência da igreja. E aí ele continua, que embora, ele fala por quê? Ele diz que embora sendo Deus, o que Jesus fez? Ele não considerou ser igual a Deus. Ele diz, era algo que ele deveria se apegar, mas ele não se apegou. O que Paulo está falando aqui, irmão? Que Jesus é um exemplo de humildade. Amém, irmão? Presta atenção. Que Jesus é um exemplo de humildade. Que nós devemos olhar para Jesus enquanto nós vivemos como comunidade. Que nós devemos olhar para Jesus enquanto nós caminhamos a nossa jornada cristã. Porque, irmão, nesse mundo, o que mais as pessoas procuram é se vangloriar, é fama. Então muitas vezes a gente quer ir atrás de coisas caras, a gente quer ir atrás do que o mundo deseja e almeja. A gente olha para o mundo, a gente diz, não, quero ter aquilo, eu quero construir aquilo, eu quero conquistar aquilo. E o mundo não é a nossa referência. A nossa referência de vida, de pessoa, é Jesus Cristo, amém, irmãos? E quando a gente olha para Jesus, a gente não vê esse glamour todo que a gente muitas vezes almeja. Porque quando a gente olha para Jesus, você vê alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, uma pessoa humilde, uma pessoa que, ao se entregar na cruz, não deixou uma herança no sentido financeiro. A sua amada mãe tinha o seu trabalho,
fazia algumas atividades na carpintaria como seu pai, mas talvez não, Jesus era uma pessoa humilde. E aí a gente escuta um pregador bem conhecido dizendo que Jesus tinha casa na praia. Como que ele era um homem, não tinha reclinar na cabeça, sendo que ele morava na beira da praia? Pelo amor de Deus, que a gente tem que desejar essas coisas, que a gente tem que almejar essas coisas. Irmão, a nossa riqueza ela deve ser usada para a glória de Deus e para o nosso desfrute também. Mas o que eu quero aqui fazer com que vocês entendam é que a nossa vida não se finaliza nessas coisas que o mundo almeja, que o mundo requer. Jesus é o nosso modelo e Paulo aponta isso. Ele diz no verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de quê? De Cristo Jesus. Jesus era o que, irmão, antes de vir à terra? Era o próprio Deus. Ele veio à terra sendo o próprio Deus, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Ele tem a sua divindade, mas ele deixou a sua glória para que ele pudesse vir a essa terra. Ele deixou, não vou dizer toda a sua glória no sentido pleno, repleto, glorioso, mas Jesus teve que abrir mão de muitas coisas para ser um homem, gente como a gente. E por mais que ele ainda era Deus, que ele é Deus, era Deus e é Deus, Paulo ele vai dizer aqui, olha, era algo que ele poderia se quiser se apegar. Mas ele não se apegou nessas coisas, ele não olhou para essas coisas. Então, irmãos, vocês precisam olhar para Jesus, parar de olhar para vocês, precisam olhar para Jesus como referência. E ele diz, era algo que ele deveria se apegar, mas ele não se apegou. O que ele fez? Olha para o verso 7. Mas se esvaziou de si mesmo. Ou seja, ele deixou a sua glória, ele deixou de estar ao lado do Pai na eternidade. Para quê? O texto continua, vai lá, para se tornar servo. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Então, irmão, Jesus ele não foi apenas modelo de humildade, que nós devemos olhar para ele, segui-lo, porque ele tinha toda a sua glória, ele tinha todo o direito de bater no peito e dizer, eu sou Deus, vocês têm que... Não, que às vezes, muitos homens que têm autoridade usam, eu sou pastor, você tem que me honrar, eu sou pastor, você tem, eu sou apóstolo, e muitas vezes esses homens se aproveitam disso, mas Jesus é o modelo, dizendo, olha, vocês têm que ser humildes, que eu poderia se vangloriar do que eu era, do que eu sou, que ainda continuo sendo, mas pelo contrário, eu prefiro ser alguém humilde, eu me esvaziei de mim mesmo, para se tornar servo. Olha que humildade maravilhosa, olha que exemplo maravilhoso, alguém se esvaziando de toda a sua glória, todo o seu esplendor, para ser um ser mortal como a gente. Humildade. Agora nós vamos começar a decorrer o texto e a aplicação do que eu quero entrar com vocês. Jesus não foi apenas um modelo de humildade, mas também de obediência. Olha o verso 8, vai lá para o verso 8. O verso 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, irmão, Jesus deixou a sua glória para se humilhar, para ser humilhado. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. Quando Paulo diz que ele foi obediente até a morte de cruz, ele está falando que Jesus humildemente, como uma ovelha levada ao matadouro, calada, sem dizer uma só palavra, ele foi crucificado em uma cruz, ele foi humilhado como um criminoso, porque todos nós sabemos que a crucificação no tempo romano era a pior crucificação que poderia existir, que a morte que poderia existir, tanto que a maioria das pessoas que eram condenadas à crucificação, elas desejavam morrer antes de ser pregado na cruz, porque
porque era uma exposição vergonhosa, humilhante, e Jesus se submeteu a isso. Ele se submeteu à pior morte, ele se submeteu à crucificação, à exposição, se humilhou, mesmo sendo Deus. E aí nós decorremos um texto que Jesus, ele aceitou humildemente passar por tudo isso. Só que esse sofrimento, nós vamos ver agora, ele foi recompensado. Todo sofrimento é recompensado, meu irmão. Amém. Paulo diz isso, que as nossas lutas, nossas breves lutas e momentâneas, elas não poderão ser maior do que a glória que nós vamos experimentar futuramente. Não há nada mais glorioso do que nós desfrutarmos daquilo que nos aguarda e nos espera, mesmo diante do sofrimento dessa vida. Então, mesmo diante das lutas, mesmo diante da exposição, mesmo diante da vergonha, da humilhação de ser um cristão, de seguir Jesus, de ser às vezes aquele crente que é taxado como ridículo, ainda vale a pena, porque isso tem recompensa. E aí o texto diz no verso 9, vai lá para o verso 9, ele diz, por isso, ou portanto, e o que ele está falando aqui, irmão? Ele está usando tudo o que foi falado, porque Jesus sendo o que ele era, e o que ele fez, humilde, foi obediente, diante de tudo que ele viveu, mesmo sendo o próprio Deus. E aí ele diz aqui no verso 9, diante dessas coisas, diante dessa humilhação, diante desse sofrimento que Jesus teve que passar, de vir à terra, de lavar pés de homens, de servir pessoas falhas como nós, diante de tudo isso que ele se dispôs, a crucificação, a humilhação, o texto diz, Deus o exaltou à mais alta posição. Irmão, isso é poderoso. Jesus foi colocado no mais alto lugar, na mais alta posição, irmão. Você não imagina o quanto isso é poderoso. Deus colocou Jesus e ele diz, o exaltando a mais alta posição. Deus ressuscitou o seu Filho por meio do Espírito, e não só o ressuscitou porque é algo poderoso, é uma exaltação que Jesus viveu, né? Essa ressurreição. Deus ressuscitou Jesus e colocou ele numa posição grandiosa, passando tudo que ele passou. Deus o honrou por isso. E Jesus está onde? Qual é essa posição que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz que Deus está à direita, que Jesus está à direita de Deus, e ele reina. Então Jesus está ao lado do Pai, reinando. Ele está numa posição, irmão, você não imagina o quão grandiosa, gloriosa, poderosa é. Deus deu a Jesus uma alta posição. Ele está no lugar de honra, ele está no lugar de privilégio, ele está no lugar poderoso. E Deus deu a ele isso, porque ele estava disposto a viver o que ele viveu. Por isso eu repito, todo sofrimento, toda dor, toda tristeza nessa vida cristã, ela um dia será recompensada. Porque a Bíblia diz que nós um dia estaremos à direita do Pai, reinando com Cristo. Então esse lugar está disponível para todos os cristãos, todos os crentes que estão dispostos a viverem uma vida de humildade e obediência. Amém, irmão? Esse lugar nos aguarda, esse lugar nos espera, mas Jesus está lá, ele foi exaltado à mais alta posição. E aí, irmãos, o texto ele vai continuar. E o texto continua. E Deus apenas não o exaltou, dando a ele a mais alta posição. Deus também deu a ele um nome que está acima de todo nome. Nós acabamos de cantar aqui, né? O nome de Jesus é bom. Irmão, você não sabe o quanto isso é poderoso. O nome de Jesus é
poderoso. Amém ou não, irmão? Ele é poderoso. Só que nós estamos acostumados a usar o nome de Jesus no nosso dia a dia. Um dos nossos dialetos, das nossas práticas cotidianas, do nosso vocabulário, a gente usa o nome de Jesus, parece algo que virou comum na nossa boca. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, espero que dê. Em nome de Jesus, irmão, esse nome é poderoso. Esse nome carrega um poder glorioso, grandioso, que você não tem a mínima ideia. Porque Deus deu a ele esse nome. Ele diz aqui no texto, ele deu um nome que está acima de todo nome. Irmão, o nome de Jesus está em cima do nome de Buda. Você não cura as pessoas em nome de Buda, mas você cura em nome de Jesus. Você não cura as pessoas em nome de Maomé, mas você cura no nome de Jesus. Você não ressuscita o morto em nome de Gandhi, mas você ressuscita o morto no nome de Jesus. Você não traz à existência nada que o conhecimento de Einstein trouxe para a nossa ciência, mas o nome de Jesus traz muitas coisas, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e nós precisamos usar esse nome com autoridade, irmãos. Nós estamos passando por um momento de grandes enfermidades, doenças, viroses, isso e aquilo, e eu estudando, eu falei, Senhor, o Senhor, eu estou estudando sobre isso, eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor pode me curar, me cura, tira todos os, em nome de Jesus me cura, e a gente precisa crer nisso, e nós precisamos ter fé para continuar orando, até que isso venha, até que isso aconteça, porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente olha e diz assim, Senhor, aqui diz que Deus te deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Quando o médico diz, olha, esse estado é o estado final, se você está com câncer, o estágio é grave, acabou para você, você tem tanto tempo de vida. Quando a gente vai e diz, em nome de Jesus, câncer vai embora, porque o nome de Jesus é poderoso, não é o nome do médico, não é o diagnóstico do médico, não é nada que o médico traz como diagnóstico, o nome de Jesus pode reverter tudo isso, mas é o nome de Jesus. Pode aplaudir. Então nós precisamos usar o nome de Jesus com autoridade. Você precisa usar o nome de Jesus com autoridade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos herança e participação com Cristo, e nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, e a Bíblia diz, tudo que nós pedimos em seu nome o Senhor fará, e aqui nós entra um parênteses, porque a gente, quando olha para esse texto, a gente acha que Deus é obrigado a fazer coisas para nós, não é isso que o texto está dizendo. O tudo que nós pedimos em seu nome se refere àquilo que João diz lá em 1 João, dizendo, se nós pedimos segundo a vontade do Senhor, o Senhor fará. Porque tem gente que está pedindo coisas em nome de Jesus que Jesus não vai dar. E o problema não é o nome de Jesus, é se o que você está pedindo está na vontade de Deus. Pede em nome de Jesus para que seu marido venha ao Senhor. Peça em nome de Jesus para que a sua esposa venha. Peça em nome de Jesus para que seu filho ou sua filha venha aos pés do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ora pela minha filha, ora pelo meu filho. Eles vão se render aos seus pés. Eles vão reconhecer que o Senhor é o meu Senhor e Senhor dele. Ele vai, ela vai. Irmão, em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Tem poder para os filhos de Deus. Lembra daqueles homens que foram expulsar os demônios em nome de Jesus que Paulo prega? Eles não eram filhos de Deus, eles eram homens religiosos, eram homens que queriam viver uma liturgia, uma experiência louca. E quando eles foram expulsar os demônios, eu expulso você em nome do Deus que Paulo prega. É isso, né? Apanharam, e muito. Mas nós fomos selados pelo Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos pelo batismo das águas, nós testificamos a nossa fé, o Espírito de Deus habita em nós, e quando nós oramos em nome de Jesus, segundo a tua vontade, por mais que ela demore, vai acontecer.
possibilidades que não vai acontecer, como o apóstolo Paulo mesmo orou, dizendo: Senhor, afaste de mim, né? Desculpa, Senhor, se for possível, Jesus orou, né? Afaste de mim, mais uma oração do próprio Jesus. Não, era a vontade de Deus que Jesus morresse na cruz, não ia afastar. Mas Paulo diz também que orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne, e o Senhor disse: Paulo, eu não vou tirar, a minha graça te basta. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as coisas que vocês estão orando, Deus vai trazer resposta, dizendo: eu não vou fazer por causa disso, por causa disso, por causa disso. Você não vai ficar sem resposta. Quem está entendendo isso, irmão? Por que você não vai fazer, Senhor? Você não vai me curar? Porque a minha graça te basta. Você vai viver isso. Você vai experimentar na minha graça, nessa experiência doida que você vai viver. E o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Você vai ter que passar por isso. Então, irmão, tem coisas que em nome de Jesus, por mais que o nome é poderoso, Deus tem um propósito nisso. Quem está entendendo isso, irmão? Porque talvez você está orando por coisas, Deus está falando para você: a minha graça te basta. Eu não vou fazer, agora não, mas a minha graça te basta. E continue orando, continue crendo, continue usando o meu nome, porque o meu nome está acima de todo nome. Irmãos, nós precisamos crer nisso. O nome de Jesus está acima de todo nome. E para quê? Por quê? Ele continua o texto, verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Aí ele diz aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o que o texto está falando aqui, irmão? Está falando que o nome de Jesus está acima de todo nome. Para o porquê, tem um motivo. Porque todo joelho se dobrará diante do seu nome. Anjos, seres celestiais que estão nos céus, se dobrarão, se rendem ao nome de Jesus. E ele continua dizendo que até na terra, irmão, não há ser humano, não há ateu que vai se render ao nome de Jesus. Todo joelho na terra, quando Jesus voltar, se dobrará, olharão ao céu e descendo sobre as nuvens, e diz: Ele é o Senhor, Ele é Jesus, Ele tem um nome que está acima de todo nome. Toda a terra, todo o céu reconhecerá que Jesus é o Filho de Deus, e que em seu nome está acima de todo nome. E ele continua o texto, que não apenas os céus, não apenas a terra, mas também os seres que estão debaixo da terra. Aqui faz a referência ao Hades, que era um lugar onde as pessoas do Antigo Testamento morriam e iam para aquele lugar esperar até o momento do julgamento. Então a referência que o apóstolo faz aqui é sobre o Hades, também sobre o inferno, que eles acreditavam. Então, irmão, não tem um demônio que não vai se dobrar diante do nome de Jesus. Não tem. Por isso que você não pode temer demônio. Quem é que tem medo de expulsar demônio aqui? Não temas. Quantos crentes já vi com medo de expulsar demônio? Eu não vou expulsar. Hoje não tem. Dificilmente a gente vê essas experiências doidas, né? A gente viveu bastante isso. Mas muito. Viu coisas doidas acontecendo. O diabo toma mesmo, o diabo se aproveita mesmo. Mas quando você chega em nome de Jesus e ordena, sai dessa pessoa, ele sai. Porque o nome de Jesus está acima de qualquer potestade, principados, denominadores deste mundo tenebroso, qualquer anjo caído. O nome de Jesus está acima. E aí quando eu vejo um crente com medo de certas circunstâncias, situações, fizeram algo contra a minha vida, irmão, macumba não pega em crente, não pega. Pode colocar no sapo, pode colocar no jacaré, pode colocar na própria boca do diabo, não pega macumba em crente lavado no sangue do Cordeiro. Não pega. Fizeram lá na Bahia, enterraram 7 palmos, não pega, irmão. Você, alguém que foi na
para testificar isso, o que você pode fazer? Senhor, toda macumba que eu descobri, tudo que foi feito para a minha vida, para destruir meu casamento, para destruir a minha vida, em nome de Jesus, acabou. Principado, potestade, demônio, seja lá o que possa vir contra você, vai cair por terra, porque o nome de Jesus é poderoso. Não tem, irmão. Crente que fica falando de demônio, tudo demoniza tudo, em nome de Jesus, demônio, vai embora, acabou. Não, porque você sabe que é meu espiritual, irmão, em nome de Jesus, tchau, acabou. Quando você vê os crentes estando demoniados, a maioria das vezes é mentira, tá? Tudo combinado. Ele é para colocar medo na igreja, para que as pessoas ficam vinculadas. E tem situações que é verdade, porque o diabo se aproveita, ele gosta de se aparecer, é o diabo, irmão. Mas quando tiver aquela situação, o que a gente faz? Então você vê, o que você quer que essa pessoa? Não, o diabo ele quer matar, ele quer destruir. Por que você vai entrevistar o demônio? Manifestou? Em nome de Jesus, sai. Ele vai sair, porque o nome de Jesus é poderoso. Então, céus e terra e debaixo da terra, todos reconhecerão que o nome de Jesus é poderoso. Ninguém, mas ninguém mesmo, no cosmos, no planeta, em qualquer lugar, tem um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Que nós, nessa manhã, precisamos, irmão, crer nisso. Quando Jesus envia os seus discípulos lá em Lucas 10, ele envia os discípulos na grande comissão. Primeiro, ele disse: vai em meu nome, vai nos vilarejos, faz sinais, maravilhas, eu dou autoridade para vocês em meu nome, vai. Irmão, lá em Lucas 10, verso 17, os discípulos voltam pulando de alegria, que vive de José. Eles voltam felizes da alegria, Senhor, nós vivemos cada loucura. Nós colocávamos a mão nos enfermos, eles eram curados em seu nome. Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Você está entendendo, irmão? A autoridade que você tem em nome de Jesus. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. Os discípulos voltaram alegres, felizes. Era tudo gente novo, convertido. Mas eles carregavam algo poderoso, o nome de Jesus. E quando ele chegava no vilarejo, ele vinha endemoniado e dizia: em nome de Jesus, sai. Quando ele via os enfermos, em nome de Jesus, sai. Quando eles viam leprosos, em nome de Jesus, seja limpo. Quando eles viam cegos, enxerga em nome de Jesus. É isso. Amém. O mesmo Deus que atuou em todas as Escrituras, o mesmo Jesus que andou, que nós vemos em todas as Escrituras, é o mesmo nosso Jesus. É o mesmo Jesus que a gente serve. E repito, tem coisas que Ele não vai fazer, mas Ele vai trazer essa certeza, essa paz no nosso coração, o porquê não está fazendo. E muitas das vezes é para a glória dEle. Nós temos que ser humildes e receber e dizer: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus. O louvor pode subir. E nós vamos, irmãos, orar em cima disso agora como igreja. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Nós vamos orar, vocês vão orar por mim. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por situações talvez que vocês estejam vivendo. Nós vamos orar em prol da vontade de Deus. Para essa casa, para essa igreja, para a sua vida, para a tua família. São tantas e tantas coisas. Nós vamos liberar essa manhã, em nome de Jesus. Você vai orar no seu lugar, se você vai ficar em pé, se você vai ficar sentado. Nós vamos orar, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa manhã seja uma manhã de sinais, de milagres em nosso meio. Que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã de libertação, que seja uma manhã onde os meus irmãos vão desfrutar da graça derramada sobre a vida deles. Que nessa manhã eles recebam a resposta das suas orações, a certeza de seus corações. Em seu nome, Senhor, nós oraremos. Em seu nome nós profetizaremos. Em seu nome nós vamos declarar. Em nome
complete daqui, para que o Senhor me cure, para que o Senhor intervenha, que o Senhor tem propósito nisso, testifica isso no meu coração, traz a paz em meu coração. Ore por você, ore pela sua vida, ore pela sua vida emocional, pela sua vida sentimental, ore pelo seu coração que muitas vezes tem enganado você. Ore por você, e depois você vai orar pela sua família, você vai orar pelo seu esposo, pela sua esposa, talvez que está ao seu lado, pelos seus filhos. Fala, Senhor, em nome de Jesus, o meu esposo vai ser uma bênção, o meu esposo vai ser um profeta, o meu esposo vai te servir, o meu esposo vai te honrar, a minha esposa vai te honrar, a minha esposa vai ser uma esposa que vai caminhar junto.
tiver mais alguém